Olá, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, trabalho há mais de 10 anos com pessoas idosas e aqui nas redes sociais já há aproximadamente 3 anos, né? Para você que não me conhece, eu sou professora de gerontologia, sou especialista na área, né? Mestre em saúde, doutoranda também em bioética e saúde já há mais de 10 anos aí, estudo e trabalho, né? Com pessoas idosas, né? E atendendo também aos cuidadores, né? Formando profissionais de saúde para atuação junto ao idoso. E hoje eu estou aqui para conversar com você sobre 6 benefícios do jejum para o idoso. Existem muitos mitos, né? Inclusive o mito de que o idoso não pode fazer jejum. Na verdade, existe toda uma confusão, uma falta de conhecimento acerca do jejum. E aí, quando a gente fala em relação ao idoso, aí é que a situação piora muito mais, né? O desconhecimento é muito grande. Gente, vocês vão perceber que eu tô com minha testa aqui, ó, toda cheia de sinaizinhos aqui. Na verdade, eu tô de plantão, né? Estava utilizando uma touca. E aí a touca, a máscara, tudo direitinho, dei uma ajeitadinha aqui no rosto. Mas a marquinha da touca ficou, né? Cabelinho presinho aqui, porque no plantão a gente tem que se equipar, né? Tem que colocar todos os aparatos, mas tirei aqui um pouquinho tudo para poder vir fazer essa live para vocês. Para você que vai assistir pelo Instagram futuramente ou ao vivo, né? Seja bem-vindo. Você que vai me assistir também, eu vou colocar esse vídeo no Facebook, provavelmente amanhã, no meu canal do YouTube também, tá? Seja bem-vindo, deixe suas dúvidas, seus comentários também sobre o assunto. Isso vai ser muito importante. Essa não é uma live programada, né? É uma live que eu pensei nesse momento em fazer. Vai ficar gravado ao invés de gravar um vídeo, né? Eu já prefiro gravar, fazer diretamente a live. Só um minutinho, gente, que estamos chamando aqui. Calma aí. Só um minutinho que eu tô fazendo uma live, tá? Eu já te chamo. Estava me chamando aqui para poder limpar a sala, né? Então, eu, ao invés de gravar o vídeo e postar, eu já prefiro gravar a live. Quem tiver ao vivo assiste, quem não tiver ao vivo assiste depois, mas o vídeo já fica aqui, é menos trabalho. Então, o que eu quero falar com vocês? Sobre 6 benefícios do jejum para o idoso, tá? Já vou falar diretamente dos 6 benefícios, vou falar sobre protocolos, vou falar sobre cuidados, né, que o idoso precisa ter. E por que a gente tem essa indicação de jejum, quais são os tipos de jejum também. Primeiro, os 5 benefícios do jejum, tá? Um primeiro seria diminuir a resistência à insulina. Isso é um problema seríssimo, né? Que advém muito da questão da nossa alimentação, uma alimentação ruim, repleta em açúcar, repleta em farinhas, né? Repleta em carboidratos simples. Tudo isso faz com que a gente acabe criando aí, né? Essa resistência à insulina, ou seja, né? O açúcar no nosso sangue, né? O açúcar vai ficar ali na nossa corrente sanguínea. Eu tenho outros vídeos, né, falando sobre diabetes, eu não vou detalhar agora sobre resistência à insulina, mas o ponto é o seguinte: antes, né, de ficarmos já diabéticos, né, a gente desenvolve um quadro que se chama resistência à insulina. Então, aqueles indivíduos que são pré-diabéticos, eles já estão desenvolvendo esse quadro, que é de resistência à insulina, que vai trazer um conjunto de complicações. Eu já fiz lives aqui falando, aumenta risco de demência, aumenta risco de doenças cardiovasculares, né? Traz pra gente também a questão da obesidade, então é um quadro prévio ao diabetes. Quem faz jejum intermitente, inclusive o idoso, previne esses quadros e muitas vezes reverte também. Assim como a questão do diabetes, né? Quem é diabético se beneficia muito do jejum, assim como quem é pré-diabético e quem não quer, né, futuramente sofrer aí com a diabetes, tá? O jejum ele vai ajudar nesse sentido também. O jejum também ajuda a emagrecer, então ele vai ser uma das modalidades terapêuticas, né, que vão ajudar principalmente as pessoas que estão obesas, e nós sabemos que muitos idosos estão obesos. Até algum tempo atrás se considerava que a obesidade no idoso era algo positivo, por incrível que pareça, né? Hoje a gente já sabe que não. As pessoas obesas, elas morrem mais cedo, até porque elas desenvolvem um conjunto de complicações. Então o jejum, por nos ajudar no quesito também de restrição calórica, né, vai nos ajudar a emagrecer. E é importante que o idoso também esteja no peso ideal. Essa história de que o idoso obeso está saudável é mentira, porque a obesidade em qualquer indivíduo é prejudicial e no idoso muito mais, né? Além disso, também o jejum vai diminuir as chances, né, de você sofrer com doenças cardiovasculares. E se você já
sofreu, já tem problemas, né, cardiovasculares, o jejum também vai te ajudar a prevenir novos eventos, né, a evitar que você sofra com novos eventos cardiovasculares. Então, é um dos efeitos positivos também. E um outro efeito positivo é que o jejum ajuda a proteger o nosso cérebro, tá? Então, por exemplo, hoje em dia o jejum ele é utilizado no tratamento da doença de Alzheimer, ele é utilizado no tratamento do Parkinson, ele é utilizado em outras questões, por exemplo, de distúrbios psiquiátricos também, né? Então, ele é um elemento muito importante para quem quer prevenir Alzheimer, quem quer prevenir Parkinson, para quem quer tratar essas doenças, para quem, por exemplo, sofreu com um AVC e aí ficou com alguma sequela, né? O jejum ele vai ajudar na neuroplasticidade do cérebro, ou seja, o nosso cérebro ele vai descobrindo aí novos caminhos, né, para que a gente consiga retomar aí algumas atividades que ficaram, né, como que eu posso dizer para vocês? Algumas atividades que a gente conseguia, né, conseguíamos fazer sozinhos e que muitas vezes a gente não consegue, quem sofreu, na verdade, o AVC não consegue fazer, né, por conta das perdas aí da área do cérebro que foi atingida. Então, o jejum vai ajudar bastante na questão da proteção do seu cérebro, né. Existem duas modalidades de jejum, muitas pessoas perguntam muito sobre isso, né. A gente tem a modalidade 1, que a gente pode falar assim, que é jejum mesmo, né, que é o jejum com restrição completa de calorias, onde durante o período de jejum você só toma café, chá ou água, mais nada, caloria zero. E existe uma outra modalidade de jejum que a gente chama de jejum metabólico. Nesse tipo de jejum você não faz restrição completa de caloria, né, mas você ingere o mínimo possível de caloria, e calorias essas que venham de alimentos que não vão trazer para você, não vão estimular a produção de insulina, né? Que vão manter ali o seu açúcar bem baixinho no sangue. E aí você vai manter o seu jejum mesmo fazendo algum tipo de alimentação. Nesse jejum metabólico, além da gente tomar café, tomar chá e tomar água, também é permitida a utilização de gorduras, né? Como o óleo de coco, a gente pode tomar o caldo também de ossos, a gente pode tomar o caldo da sopa, não comer os legumes, né, da sopa, mas beber o caldo da sopa, porque são alimentos, né, que vão te trazer uma nutrição, mas que não vão trazer esse estímulo à produção de insulina, que é o que tira a gente ali do jejum. Então a gente tem esse jejum zero calorias e a gente tem esse jejum metabólico, ambos são importantes, né, e funcionam muito bem, tá bom? Boa noite aí, boa tarde, Irani, boa tarde para Janaína também, seja bem-vinda, tá bom? Bom, idoso pode fazer jejum? Como eu falei, pode, né? O ideal é que esse idoso, ao fazer o jejum, ele seja acompanhado por um nutricionista ou pelo seu médico. Por quê? Qual que é o problema do jejum no idoso? O problema é a idade? Não. O problema são as condições de saúde desse idoso, né? Por exemplo, se esse idoso toma algum tipo de medicação, se esse idoso é diabético, né, insulino dependente, ou seja, depende de insulina, vai ter que fazer um ajuste. Só um minutinho, tá, gente? Voltei, gente, aqui é assim mesmo, toda hora alguém chama na porta. Mas, como eu estava falando para vocês, o jejum, ele pode ser feito pelo idoso com alguns cuidados. Então, por exemplo, né, o idoso é diabético, insulino dependente, vai ter que, junto com o médico, diminuir a quantidade de insulina, porque ao fazer jejum, ao fazer uma restrição calórica, o que vai acontecer? Você não vai ter uma necessidade, né, da mesma quantidade de insulina que você faz. Então, por isso que tem que ser acompanhado pelo médico. É o idoso que toma medicações, por exemplo, em jejum, muitas medicações pela manhã, no caso, né? Ou dependendo do horário que ele vai fazer o jejum ali. Algumas medicações elas vão funcionar melhor quando você faz ingestão de alimentos, né? Então, tudo isso tem que ser ajustado. Por isso que é o ideal que o idoso que vai começar a fazer jejum seja acompanhado, né, por um profissional nutricionista ou por um médico. O idoso que não tem problema nenhum de saúde, não toma nenhuma medicação, né, ele pode ir fazendo um ajuste e adaptando o seu corpo. O corpo se adapta naturalmente ao processo de jejum. De que forma isso, né? A gente tem vários protocolos de jejum. Então, a gente tem protocolos em que o protocolo mais usado, né, é que se fica 16 horas de jejum
e se faz uma janela de alimentação de 8 horas. Como que é isso, né? A gente, por exemplo, que é o que eu mais utilizo, eu faço minha última refeição às 8 horas da noite e a próxima refeição no outro dia ao meio-dia. Mas não é assim que a gente deve iniciar o jejum. Vamos supor que você só fique hoje, atualmente, 8 horas por dia de jejum, né? Você dorme, não sei, 10 horas da noite, acorda 6 horas da manhã, nem sei se estou fazendo as contas certas, né? Quem é aí da área das matemáticas aí faz as contas, né, melhores aí, mas eu acho que é isso, 6 horas isso. Você já fica naturalmente 8 horas sem se alimentar. Aí o que você faria? Qual seria o próximo passo, né? Das 8 horas, pular para as 9 horas sem se alimentar. Na próxima semana, né, pular para as 10 horas sem se alimentar. E aí, com o tempo, você vai chegando aí numa base que de 12 horas de jejum já seria uma coisa funcional, né? A partir disso, é importante, o jejum é mais eficaz, mas vai depender do seu processo de adaptação ao jejum. Lembrando que o jejum para o idoso também não deve ser feito todos os dias, né? A não ser, por exemplo, o idoso que está fazendo um tratamento, né? Está fazendo tratamento oncológico e que vai fazer o jejum junto com o médico, acompanhando todos os dias, né? Aí vai ser um jejum terapêutico que o idoso vai poder fazer mais vezes ao dia, mais vezes na semana. Mas inicialmente, né, para o idoso, que é indicado 1, 2, no máximo 3 vezes na semana fazer um jejum. Um jejum de 12 horas por dia, a gente pode fazer todos os dias. É um jejum fisiológico, né? Isso é fisiológico para todos nós, inclusive para o idoso. Em geral, as pessoas ficam já 12 horas sem se alimentar. Muitas vezes elas se alimentam antes porque elas acham que tem que se alimentar, não é verdade? Às vezes você acorda de manhã, você não tem vontade nenhuma de se alimentar, mas você se alimenta porque disseram para você que você tem que comer. E, na verdade, a gente tem que comer quando nós estamos com fome. Então, naturalmente, nós ficamos 12 horas sem se alimentar, né? No mínimo aí. Isso já seria legal. O problema é que hoje em dia as pessoas se alimentam, assim, elas ficam no máximo 8 horas sem se alimentar e depois ficam o dia inteiro, né? Nas outras 16 horas comendo o tempo inteiro. Isso não é bom, isso não é fisiológico, isso não é saudável para o nosso organismo. Então, o passo a passo seria você pular aí das 8 horas sem se alimentar para as 10 horas, 2 vezes ao dia, 2 vezes na semana. Aí depois você pula para 12 horas, 2 vezes na semana, até aí já tá legal. Se for fazer um jejum a partir de 12 horas, procure um acompanhamento, né, do nutricionista, um acompanhamento do seu médico. É importante, tá bom? Outra questão, muitas pessoas perguntam também, eu vou ler as perguntas de vocês, tá bom? Em relação à questão de perda de massa muscular, a gente sabe que o idoso tem, em geral, uma perda, né? A partir dos 30, 40 anos a gente já tem perda de massa muscular. Então, isso é uma condição muito comum e é pior, claro, nos idosos que têm algum outro tipo de complicação de saúde. Então, é muito importante, né, que não se ultrapasse essas 2, no máximo 3 vezes na semana, de jejum de mais de 12 horas, né? E que nesse período fora do jejum, esse idoso se alimente com alimentos nutritivos, né? Saladas, verduras, alimentos de verdade. Também não adianta fazer jejum e depois comer arroz e feijão e não comer mais nada. O jejum tem toda essa questão fisiológica, essa adaptação, o nosso corpo começar a utilizar a própria gordura como combustível, né? A não necessitar tanto de carboidratos para nos dar energia, a própria gordura vai se transformando em energia para o nosso corpo. Isso é muito bom, porque a gente não vai ter esses picos, né, de insulina. Isso é muito saudável, né? Como eu falei, traz todos aqueles benefícios que eu falei. Mas é importante que a gente tenha uma alimentação nutritiva. Não adianta fazer jejum e depois comer pão, macarrão, refrigerante, né? Na verdade, são alimentos que deveriam ser excluídos da vida do idoso. Então, é importante que a gente tenha uma alimentação bastante nutritiva e para não perder massa muscular, que esse idoso não faça jejum todos os dias. E que faça a reposição de proteínas, né? Muitos idosos vão precisar fazer a utilização de whey protein, por exemplo, porque não vão dar conta de consumir a quantidade de proteínas que é necessária para manter a massa muscular, né? Muitos idosos apresentam uma digestão mais lenta e aí eles acabam se alimentando menos, vão ficar com deficiência de vários nutrientes, inclusive deficiência de proteína também. Isso não pode acontecer, né? O idoso tem que ter uma alimentação aí saudável, uma alimentação regrada, né? Trazendo todos os nutrientes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, aí falei para vocês os protocolos, tipos de jejum, como que a gente quebra um jejum, né? Vamos supor, você ficou aí algumas horas em jejum, como que você vai começar a sua alimentação? Com verduras, principalmente, né? Começa devagarzinho com verduras,
passaram-se alguns minutos ali, uma meia hora, né? Ou você pode começar com suco verde, por exemplo, ou com shot, né? Coloquei nessa semana receitas aí de shot, né? Que a gente pode fazer de água, com limão, com cúrcuma, né? E outros aí, aqui na página vocês podem dar uma olhada, podem quebrar esse jejum, ou seja, pode ficar esse período sem se alimentar, podem, né? No pós-jejum, agora chegou a hora de me alimentar. Vou me alimentar com shot, com suco verde, com uma verdura. Depois você pode vir aí com ovos, né? Ou com uma proteína, com carnes, né? Com peixes, com legumes. A gente vai sempre quebrar esse jejum com alimentação saudável, tá? E nunca com alimentação desregrada. Outra coisa que pra gente conseguir manter o jejum é importante que a gente se ocupe, né? Porque só de você falar que vai fazer jejum, né? E se você, principalmente se você divulga isso, fala isso para outras pessoas, se você não estiver fazendo nada, você vai comer não por fome. Muita gente fala assim, não consigo fazer jejum. Muitas vezes você come não por fome, né? Você come pelo emocional mesmo, pelo tédio, porque não tem o que fazer, vai lá e come. Mas se a gente fosse alimentar pelo fisiológico, né? Pela fome, nós comeríamos de muito menos, né? E coisas muito mais saudáveis. Mas a gente come pelo emocional. Bom, acho que é isso, né? Tem algumas receitas de shot aqui na página, vocês podem dar uma olhadinha. O que eu mais uso, né? É água, limão, glutamina e a cúrcuma, que é o açafrão, é o que eu mais tomo aí em jejum. Vocês podem tomar também, né? Para quebrar o jejum de vocês. E sempre buscando se alimentar de forma saudável, né? Quem gosta de café, né? Terminou o jejum ou pode fazer o jejum metabólico, né? Que é aquele que você pode consumir algum tipo de caloria. E aí você pode tomar o café junto com 1 ou 2 colheres de óleo de coco, colocar uma canela ali também, isso vai ajudar bastante, tá bom? A Irani colocou aqui pra mim, me tira uma dúvida, minha idosa tem remédios para tomar em jejum, mas ela não tem Alzheimer. Passa a noite comendo... Então, se o medicamento é para tomar em jejum, né, ela teria que, geralmente, aí, né, ter um prazo de pelo menos 8 horas em jejum, né? Que é o período fisiológico que a gente fica sem se alimentar à noite, né? Que, inclusive, é o período recomendado para a gente dormir, no mínimo 8 horas por dia. É muito importante controlar essa alimentação dela, tá, Irani? Lá no meu canal do YouTube... eu tenho um vídeo que fala sobre distúrbios alimentares no idoso com Alzheimer. Assista esse vídeo porque eu explico a importância, né, de você cuidar dessa questão da alimentação, desse distúrbio, tanto o idoso que come demais, né, quanto o que come de menos. Lá eu tenho algumas orientações para trazer para vocês, né? E, inclusive, em respeito da disponibilidade dos alimentos, né? Se ela é uma idosa que está comendo o tempo inteiro, é importante que os alimentos estejam disponíveis, sejam alimentos mais saudáveis, que se ofereça só pequena quantidade, já que a gente sabe que daqui a pouco aquele idoso vai querer comer de novo. Então, tem várias estratégias lá para você utilizar, né? E tem que ver essa questão do sono dela noturno, porque se ela está comendo a noite inteira, significa que ela também não está dormindo. Então tem que fazer esse ajuste, né? Tem também um vídeo lá no meu canal do YouTube falando sobre insônia no idoso com Alzheimer, salvo engano está com esse título. Se não estiver, você procura lá no YouTube Juliana Benevides Alzheimer. E aí veja na lista que você vai encontrar algum falando sobre insônia, né? Dificuldade de sono, alguma coisa assim no idoso com Alzheimer. E aí você assiste, porque ela vai ter que dormir bem, dormindo bem. Ela não vai se alimentar, porque ela vai estar dormindo. E durante o dia, essa questão dela estar se alimentando o dia inteiro, tem um vídeo lá falando, tá bom? Distúrbios alimentares no idoso com Alzheimer. Boa tarde, Lívia Santana, minha linda, seja bem-vinda. Gratidão aqui pela sua presença, tá bom, prima? Tô vendo você aí nas redes sociais, hein? Parabéns para você. Bom, acho que é isso, né? Vocês têm alguma dúvida sobre o assunto? Se tiverem alguma dúvida aí sobre jejum, vocês podem colocar que eu vou estar respondendo, tá bom? Lembrando para vocês que vocês vão assistir no Facebook, no YouTube, deixem comentários, perguntas, sugestões de lives. Nessa semana voltaremos com mais lives, sempre assim horários alternativos, então é muito importante que vocês entrem no grupo do WhatsApp ou entre lá no Telegram, porque lá eu vou avisar, gente, vou entrar em live em 5 minutos, em 10 minutos, né? Para vocês assistirem ao vivo, porque nessa rotina que a gente está, é muito difícil programar horas de live. Às vezes, quando eu sei que o meu dia vai ser mais tranquilo, né? Eu programo, falo, gente, olha, coloca aqui, né, direitinho, ó, vai ter live às 19 horas, 21 horas, mas é muito difícil fazer isso, ser sincera para vocês. Então, é mais fácil surgir um tempo,
vir aqui fazer live. Então, você que gosta do meu conteúdo, entre no meu grupo, tá? Ou Telegram no WhatsApp, 022 999 583839, 022 999 583839. Aqui na minha página, quem está aqui na minha página do Instagram, depois do meu nome, qualificações, tem um link, vocês vão clicar e vai aparecer a possibilidade, entrar no grupo do WhatsApp, entrar no grupo do Telegram, porque aí vocês vão poder acompanhar direitinho a live, tá bom? Bom, é isso, gente. Boa tarde para vocês, tá bom? Gratidão pela presença, compartilhem aí e me ajudem a levar essa informação para mais idosos, tá bom? Forte abraço para vocês. Beijinhos e a gente se encontra na próxima live. Tchau, tchau.